com a água. Vamos lá. Aonde que eu fico? 5 a 10. Ah, sim. Ah, tô vendo ali. Beleza. Então, meu campo é só até ali, eu não posso sair. Eu gosto de movimentar, mas tá bom, vamos controlar aqui. Então, beleza, vamos falar sobre o pensamento hoje. Primeira coisa, quando eu estudei esse tema, né, que eu fui ler algumas coisas, é um tema extremamente extenso e a gente precisaria talvez de 2 palestras para conseguir. Vamos ver, né, o que eu consigo fazer. Eu vou tentar resumir para dar um máximo de informação, mas é um tema muito extenso. E toda vez a gente fala isso, né, quando vai fazer a palestra, mas talvez esse tema, que é o pensamento, talvez seja mais importante não só para a questão da casa espírita, mas eu acho que para a nossa existência na Terra, né? O pensamento, a gente vai ver que, eu acho que esse tema, a gente se abordar ou se atentar para isso e se preocupar com isso, talvez seja uma das coisas mais importantes da nossa jornada aqui na Terra, né? Primeira coisa, pensamento, a gente procura sempre assim, marcar uma individualidade pessoa para pessoa, né? Eu só, a título de exemplo, vou citar uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas a marcha, nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões, sei lá quantos bilhões de pessoas na Terra, mas a marcha, ela é individual de pessoa para pessoa. Cada um anda de uma forma. Não existe 2 marchas iguais, por mais que as pessoas sejam iguais, né? Gêmeos, por exemplo, nasce 2 gêmeos, eles andam de forma diferente. Então tem várias maneiras de a gente individualizar uma pessoa. E talvez a maneira mais correta de individualizar, ou a mais sensível de individualizar uma pessoa, seja o pensamento, o teor do pensamento. Existe a frase, eu estava procurando ali antes, que para mim era Sócrates que tinha falado ao Platão, mas não é, Descartes, né, que falou, penso, logo existo. O que determina a racionalidade de uma pessoa, né, ou ela ser um ser humano, um ser evoluído, é a capacidade que a gente tem de pensar. As definições de pensamento, elas variam muito da questão espírita, da questão materialista, mas o pensamento é que define uma pessoa, a individualidade de uma pessoa. Quem de vocês não conhece pessoas que tratam você assim, cordialmente, né? Fala assim, ô Reinaldo, como é que você tá? Pega na sua mão e tal, e no fundo ele está pensando assim, esse palhaço sem vergonha, né? E por aí vai, né? Trata você de uma forma e conduz de outra. Então a individualidade da pessoa é o pensamento. E quem é que conhece nós a fundo para saber o teor dos nossos pensamentos? Quem é que conhece nós a fundo? Fala assim, ó, o teor do pensamento, essa pessoa me conhece a fundo. Quem que é que conhece nós a fundo? Não, sem falar em Deus. Sem falar em Deus, né? Deus é óbvio, mas eu quero saber assim, quem é que conhece a gente a fundo? Nós mesmos. Só nós mesmos. Que o teor do pensamento e a qualidade do nosso pensamento é só nós que determinamos. Eu não queria falar muito sobre essa questão física do pensamento, mas é só para a gente poder entender. Nós todos somos embanhados pela energia vital, né? O fluido cósmico vital. E existe, eu acho que, se não me engano, é no Trabalho das Obras Póstumas, de Kardec lá, existe um capítulo que ele define ou procura organizar esses conceitos de fluido vital, de fluido cósmico universal. E o que ele coloca lá é que existe o fluido cósmico universal e cada pessoa absorve esse fluido cósmico universal e transforma esse fluido cósmico universal no nosso corpo, na nossa mente, de forma individualizada. Então, cada um de nós tem um fluido cósmico universal individual, né? É uma coisa comum, mas é uma coisa individual, mas está conectada com os outros, né? Então, quando você tem 2 corpos que estão na mesma ambiente gravitacional, no mesmo ambiente eletromagnético, vamos dizer assim, um exerce influência sobre o outro, mesmo que seja pouca influência, mas exerce influência. Então, o fluido cósmico universal, ele é individualizado. E justamente o fluido cósmico universal é onde o pensamento age, porque ele é fruto de uma onda eletromagnética. Ó, só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar,
sem me aprofundar muito nisso, mas isso é importante a gente saber para saber a importância do negócio do pensamento. O cérebro, isso aí foi bom cair comigo esse tema porque está dentro da minha área, né? Então foi até bom. Mas assim, o cérebro ele trabalha com o princípio de energia elétrica. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Isso aí, João Mildo. Passa a corrente elétrica. E o cérebro trabalha com o princípio de energia elétrica. Existem bilhões de neurônios, né, no nosso cérebro, fazendo trilhões de conexões. E toda conexão de um neurônio com outro gera um potencial elétrico que é uma corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu dei a ordem aqui para o meu braço levantar, uma corrente elétrica que passou e levantou o braço. Então, toda corrente elétrica ela gera um campo magnético, né? Toda corrente elétrica gera um campo magnético. E essa onda magnética, como ela está dentro desse fluido universal, ela vai gerar uma corrente, ela vai gerar uma influência nesse fluido universal. E esse fluido universal, ele é comum a todos, né? Então, tudo que nós fazemos, de uma certa forma, influencia esse fluido quântico universal. Das coisas que nós fazemos por dia, o que você acha que a gente mais faz? Que é o tema, vou dar uma dica, é o tema da palestra, é o pensamento. Então, você lembra, eu já contei essa palavra aqui, esse número para vocês, mas eu vou atualizar. Eu falava que era 64 mil pensamentos por dia, né? Agora saiu um novo trabalho da Universidade da Califórnia, que atualizou. São 70 mil pensamentos por dia, em média, que a gente faz. 3 mil por hora, 50 por minuto. Isso assim eu estou falando assim, um trabalhador braçal, sabe? Não estou falando um pensador, não. Um pugilista tipo Maguila. 70 mil por dia, 3 mil por hora, 50 por minuto. Então você imagina a capacidade energética que isso tem de ser produzido, né? Porque se você fez um pensamento, você gerou uma corrente elétrica, você gerou um campo magnético, você gerou uma influenciação. Isso aí é física, né? É física antigamente newtoniana, agora física quântica, né? A influenciação dessa energia magnética, né? Então, você imagina o poder disso. Aí, vamos falar assim, Reinaldo, mas você está exagerando. Como é que o meu pensamento tem essa capacidade de influenciação, né? Ou tem a capacidade de projetar no outro, né, uma onda magnética, seja lá o que for. Aí vocês têm que lembrar uma coisa, que a gente às vezes passa desapercebido, mas eu sempre procuro falar isso, que eu acho uma coisa muito interessante a gente pensar nesse sentido aí. Nosso mestre quem é? Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele veio um espírito extremamente evoluído, né? A gente sabe muito bem disso, mas ele fez questão de vir na Terra incorporado num corpo humano. E ele fez tudo o que ele fez através do corpo humano. Então, tudo que ele fez, ele conseguiu fazer através do corpo humano. Então, provando para nós que o nosso corpo, a nossa mente, é capaz de fazer tudo aquilo que ele fez. Porque ele fez tudo o que ele fez num corpo igual ao nosso. E ele conseguiu, através, por exemplo, do pensamento, ele, né, fez todos os milagres que ele fez, né, todas as curas que ele fez. E no fundo, é a capacidade do pensamento que ele exerceu, né? Então, ele provou para nós que realmente essa questão do pensamento tem muita influência, né? Então, é muito importante. Então, a definição. Espera aí que eu quero ler só aqui rapidinho. A definição espírita e a definição material do pensamento. Eu vou achar aqui que eu tirei umas fotos. Vamos ver aqui, ó. Pensamento, ó. Calma aí que eu vou achar. Visão espírita do pensamento. Exterioração do espírito é interpretado pelo cérebro que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação de expressão variada. Força irradiante e seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que emite. Então, a força vibratória. E aí, o nosso pensamento ele é constituído do quê? Do que ele é constituído? Assim, eu estou fazendo só É lógico que é uma coisa muito mais complexa do que isso, mas do que ele é constituído? Quando a gente está pensando, o que determina o teor do nosso pensamento? Primeira coisa, obviamente, a nossa inteligência, né? Nossa capacidade cognitiva. Então, evidente que um pensamento de um filósofo ele vai ser mais elaborado do que um pensamento de uma pessoa simples, né? Não tem nem dúvida.
Então a inteligência, toda a capacidade cognitiva, todo aprendizado que a gente tem, influencia no teor, na qualidade do nosso pensamento, sem dúvida nenhuma. Mas qual que é a coisa que mais influencia o pensamento? Sem ser inteligência, né? Não é inteligência, que a gente acha que é inteligência. Mas não é inteligência, o que é? As emoções. Então o que determina a qualidade dos nossos pensamentos são as nossas emoções. Isso é muito importante a gente ter gravado isso na cabeça, né? A gente tem a parte racional, a parte cognitiva, a parte intelectual, mas o teor do nosso pensamento é determinado em parte pelas emoções, né? Esse poder que eu te falei de emanar uma onda eletromagnética, ela é potencializada a 1000 pela nossa vontade, né? Pela nossa vontade. E aí vem a questão que a gente vai juntando sempre um quebra-cabeça nas orientações espíritas, nos estudos espíritas, que é o seguinte: o que determina, o que Deus deu para nós, né, de qualidade, que é única de cada indivíduo, que é fundamental isso aí. Por exemplo, deu várias características para nós, mas qual que é a principal que determina a individualidade nossa, né? Como, por exemplo, o teor do pensamento, né? Como eu falei, a marcha, tem uma questão genética, o fluido universal nosso que fica único, mas qual que é a característica que determina para nós, dentro dos conceitos espíritas que a gente tem, que determina o que nós vamos fazer desses atributos todos que a gente tem? Como é que a gente trabalha o nosso pensamento, por exemplo? É através de qual característica que todo ser na Terra tem? É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio determina a nossa individualidade. Então, quando eu falei assim, quem que se conhece no fundo? Somos só nós mesmos, né? Então, por exemplo, vamos supor que você, por algum motivo aí, acaba devendo alguém e você é condenado aí na justiça e vai preso, né? Não vou nem falar nas coisas mais... Isso pode acontecer qualquer um. Se bem que dívida parece que não prende ninguém, né? Mas tudo bem. Vamos supor que aconteça, você vai preso. Você está preso lá na cadeia. Disso que eu falei até agora, eu posso falar que essa pessoa realmente está presa? Ela está presa. Ela está presa num ambiente fechado material, mas ela está presa. Se ela tem a capacidade de pensar, se ela tem a capacidade mental dela preservada e ela tem o livre-arbítrio, ela nunca vai estar presa. Então, o livre-arbítrio e a capacidade de pensar fez de nós pessoas livres o tempo todo. E isso é uma coisa muito importante. É uma coisa importante, mas, por outro lado, é uma coisa perigosa, né? Mas é importante a gente saber que o livre-arbítrio determina a nossa capacidade de pensar. Então, ninguém pode me prender, né? Tem um preso famoso que ele fala isso: você me prendeu, acho que foi o Mandela, não sei se foi o Mandela que falou isso. Eu falei, vocês podem me prender, mas a minha capacidade de pensar, vocês nunca vão tirar. O meu livre-arbítrio nunca vai ser tirado, porque eu posso pensar o que eu quiser, da maneira que eu quiser. E eu posso influenciar, ele já sabia disso, as pessoas à distância, só com o meu pensamento dentro da cadeia. Então nunca ninguém vai perder a capacidade individual dela e a liberdade dela, porque o pensamento continua firme, né? Que é o nosso livre-arbítrio. E a influência disso é grande? É óbvio que é grande. Vê o número que eu falei, né? 70 mil pensamentos por dia, 3 mil por hora, 50 por minuto. É muita coisa. Aí a segunda questão que eu queria colocar, para a gente depois ir porque eu sempre falo assim, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu gosto de fazer palestra que quando você sai daqui, você sai com uma motivação, vamos falar assim, né? Você sai com não é que orientação, mas você tem um vislumbre otimista, né? Eu não gosto de falar assim, o pensamento nosso está muito ruim, por isso que nós estamos muito ruins. Não, eu gosto de pensar numa coisa otimista. Então, depois eu quero entrar na palestra, na parte otimista da coisa. Mas eu queria só perguntar para vocês, assim, informar para vocês, né? Vocês todos sabem, vocês são espíritas, vêm palestra o tempo todo, estão aqui na casa já há algum tempo. Nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas quantas pessoas estão desencarnadas? 3 ou 4 vezes mais, né? Ou 7 vezes mais, sei lá. Você que é muito mais desencarnado.
Então a pergunta que eu quero fazer, dos pensamentos que você tem por dia, quantos são de influenciação do espiritual? Quem sabe me falar? Quais são os seus, quais são da influenciação espiritual? E essa pergunta foi feita no Livro dos Espíritos, e é o que eu vou ler agora. Nem eles sabem, mas eu vou ler. Mas eu vou ler porque é importante a gente saber, né? Pelo menos ter uma ideia. Capítulo 9 aqui, ó. No Livro dos Espíritos. Quantos são pensamentos seus e quantos são da influenciação dos nossos amigos, irmãos, mentores, adversários e por aí vai, né? Primeira pergunta que eles fazem aqui, né? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Quer dizer, além de nós mesmos, quem mais conhece a gente? Quando eu falo assim, quem mais conhece a gente, eu estou falando encarnado, né? Porque desencarnado, talvez, o seu mentor, né, João, sabe mais do que você. Porque ele consegue ver tudo, né? E, pelo menos o que a gente tem informação é essa. Então, os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos? A resposta: muitas vezes chega a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmo. Nem atos nem pensamentos se lhe pode simular. Então, nem atos nem pensamentos você pode esconder dos espíritos que estão te acompanhando. E esse é o nosso grande problema, né? O pensamento, como a gente faz 70 mil por dia, aí eu não tem como eu fugir daquela orientação. Orai e vigiai, né? Porque se a gente não vigia, vocês já imaginaram o que significa isso? 70 mil pensamentos por dia a gente faz em média. Se a gente pensar 50 mil coisas ruins, nós vamos atrair o que para nós, né? Nós vamos ter uma influenciação muito grande. Então, por isso que eu falo que essa palestra ela é muito importante para a gente atentar, para a gente mudar. Vou voltar um pouquinho, depois nós vamos continuar. Nós estamos numa fase de transição, né? De prova e expiação para mundo de regeneração. Tá bom, mas aí eu sempre pergunto assim, quem é que faz essa transformação? Né? Quem é que faz essa transformação? Nós estamos num mundo de prova e expiação e nós vamos passar para a regeneração. Nós somos as pessoas encarnadas na Terra. Quem é que faz essa transformação? É Deus que chega e fala assim, agora vai ser mundo de regeneração. Não pode ser assim. Porque se for assim, é uma coisa totalmente sem lógica, sem mérito, sem nada. Então quem é que faz essa transformação? Somos nós mesmos. E a gente começa a fazer por vários motivos, mas a partir da qualidade do nosso pensamento. Por isso que eu acho que esse tema é muito importante, porque quando você tem um ato, todo ato de bondade que você fez, toda a questão motora, que nem eu falei, né? Tem a organização cerebral lá, você fez o ato, por exemplo, eu saí da minha casa para vir fazer um atendimento aqui de caridade. Eu saí da minha casa, vim, mas eu pensei em fazer isso. Então, todo ato que a gente faz de caridade, de bondade, ele procede de um pensamento de bondade e de caridade. Então, o pensamento, ele é a matriz de tudo que a gente faz de bom. E ele é muito importante. Então, quem vai fazer a transformação da Terra de prova e expiação para regeneração, não é uma coisa mágica. É nosso, né? Através da nossa atitude. E a nossa atitude, ela sempre é consequência do nosso pensamento, né? Então, como a gente tem 70 mil pensamentos por dia, se a gente conseguir hoje, né? Como a gente está em prova e expiação, nós temos que pensar que nós somos todos espíritos imperfeitos. Se a gente conseguir, eu estou falando um número bom, 30 mil pensamentos bons por dia, já está ótimo. E é difícil. É muito difícil, né? 30 mil, nossa senhora. E aí nós vamos passar para a regeneração. A hora que a gente chegar a 70 mil bom, aí nós vamos estar tudo... Nós vamos estar assim com Jesus jogando golfe com Jesus, né? Depois eu conto a piada do golfe, que ele foi jogar golfe, mas depois eu conto. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende, né? Os levianos riem de nossas partidas, que pregam na gente, e os espíritos sérios se condoem com as nossas falhas, né? Eles observam tudo. A pergunta que ele fez, que eu perguntei para vocês, como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios dos que são sugeridos? Como é que a gente faz para diferenciar um do outro? É difícil, mas ele tem uma dica aqui que é normalmente que a gente sabe que na maioria das vezes é assim, né?
eu tenho esse negócio, assim, quase todo mundo tem, né? O primeiro pensamento que vem na mente, por exemplo, é uma dica que a gente dá para vestibular, né, Aristeu? Quando a pessoa vai fazer vestibular, você leu a questão, eu pensei na primeira alternativa, e aí depois você tem o tal do professor que fala assim, faz a revisão, aí você se enrola todo. Então você tem que ir na primeira, sabe? Na maioria das vezes, né? Lógico que isso é uma dica assim que não é 100%, mas você tem que ir na primeira. Então a resposta deles: quando um pensamento vos é sugerido, tendo a impressão de que alguém vos fala, né? Então uma coisa que como se fosse uma voz falando com você. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então é importante você saber se é seu ou do Espírito. O que eles falam? Não é importância coisa nenhuma. O importante é você ter a qualidade do seu pensamento bom, né? Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Muitas vezes é útil você não saber se é seu ou do Espírito. É até interessante, porque senão você fica com a cabeça meio confusa. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Porque se você sabe que é do Espírito, fala, não, vou negar o que ele está falando. Então, se você não sabe se é seu ou se é dele, você tem mais liberdade para escolher o que você vai fazer. E se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade, né? Então não importa tanto, mas existe muita influência dos espíritos sobre o nosso pensamento. E por isso que a qualidade do nosso pensamento tem que ser boa para a gente poder afastar as más influenciações. Diz sempre, comente, ser sempre bom o primeiro impulso é exato, pode ser bom ou mal, depende, né? Então, existe influenciação dos espíritos. Isso é importantíssimo. Aí, eu queria falar, dentro dessa questão, depois nós vamos partir para a parte final da palestra, que assim, a capacidade nossa de pensar, né, e de diferenciar, saber que tem influenciação espiritual, tem a nossa parte, e aí, na minha área, né, a gente como a gente tem muito pensamento que a gente pode fazer por dia, a gente faz muito pensamento por dia, isso influencia na nossa saúde, a capacidade de pensar. Então, pensamento e saúde. Eu estudei numa escola, que é a Escola Montessori lá em São Paulo, que tinha a gente andava com um casaco lá e na camisa tinha escrito assim, mens sana in corpore sano. Então, mente sã em corpo são, né? Então, a primeira leitura aqui o pensamento influencia na saúde? Nós vamos ler aqui, ó. Outra coisa que eu tirei foto. Deixa eu achar ela aqui. Espera aí. Deixa eu ver onde é que tá. Que eu vou achar. Calma aí. A foto eu ter perdido. Acho que eu não perdi, não. Espera aí. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada ao processo de elaboração da vida mental. Então, a doença é causada por um problema que você criou na cabeça? Nem sempre, né? Pode ser, mas não é sempre. Mas todos podemos garantir que os processos de vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, não é a sua mente que faz você ficar doente, mas a sua mente pode ajudar você a curar. Isso aí não tem dúvida. A maneira como você encara uma doença, como você pensa sobre a doença, você melhora. Eu canso de pegar paciente aqui que chega para mim e fala assim, doutor Reinaldo, eu tenho uma dor de cabeça que não tem cura. Eu falei, então, você já falou. Eu não tenho o que fazer, né? Se você está falando que ela não tem cura, como que eu vou te curar? Né? Eu não falo isso para o paciente, mas é aquela coisa, né? Que eu acabei de falar aqui. A pessoa me conhece e eu falo, não, nós vamos curar, mas eu estou pensando isso aí que eu acabei de falar, né? Porque o pensamento é uma coisa, o que a gente fala é outra, né? O que é uma pessoa verdadeira? O que é uma pessoa verdadeira? É a pessoa que pensa e age como ela pensa. O pensamento é igual à atitude dela, né? Isso que é o verdadeiro, a pessoa verdadeira mesmo é isso, né? Como é que você sabe que uma pessoa evoluída, né? Aquilo que eu sempre falo aqui. Uma das maneiras de você saber é isso, o pensamento dela é igualzinho o que ela fala, né? Mas a influenciação do pensamento na doença é fundamental. Se você não é o pensamento toda vez vai te causar doença, tua mente vai te pregar a peça. Mas a mente boa
vai fazer você sair da doença muito mais fácil. Isso não tem nem dúvida. Aqui, ó. Pensamento e saúde são termos da mesma equação de vida, né? Não existem doenças, mas doentes. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, sabe? Eu tenho um livro que eu li, que eu emprestei para um amigo, ele sumiu com esse livro, mas é muito interessante que vai nessa abordagem aqui. O título do livro é assim: o médico, seu paciente e a doença. Que são três coisas separadas. A doença é uma coisa, o paciente é outra e o médico é outra coisa. Quando essas três coisas estão integradas, a chance de sucesso é muito grande. Mas são três coisas totalmente separadas, né? Eu estou falando assim da minha área porque tem médico que não era para ser médico, que não sabe lidar com o doente, tem paciente que não sabe lidar com a doença, e tem doença que não é para estar naquele corpo, né? Isso é só um resumo, mas é mais ou menos por aí. E a qualidade do pensamento influenciando a doença? Vamos lá, isso aqui é importante a gente falar. Ó. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais, né? Isso aqui é uma regra geral. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais, né? A tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional. Então, quando você vê uma pessoa que está doente, mas sempre está com uma autoestima elevada ou que está com um pensamento bom, a doença sai melhor. Então, qual que é o papel do espiritismo, eu acho? Não é a gente não ficar doente, mas a gente passar pela doença. Por quê? Porque nós temos que usar essa máxima, que é a base da palestra hoje, de regular o pensamento, que é orar e vigiar. Então, quando você está doente, é um momento de você exercer esse papel seu de pensamento adequado, através da oração e de vigiar o nosso pensamento para coisa boa, né? O homem se torna o que pensa, portanto o que quer. Essa frase aqui para mim é principal. A gente vai tornar o que quer porque o que a gente pensa. E aí, no final agora, eu queria falar um livro que quando eu fui estudar esse tema, eu peguei ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala sobre um livro do Emmanuel, que o Chico psicografou, que é Pensamento e Vida, né? Então eu vou ler aqui o comecinho dele para entrar na parte final aqui da palestra, que eu quero entender, passar para vocês o conceito básico que eu falei da gente pensar assim no que a gente faz com o conceito de pensamento que eu dei hoje, né? O que a gente pode fazer na nossa vida? Então lá, Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Na introdução ele fala aqui, ó. Pensamento e Vida. Então ele faz uma introduçãozinha aqui e fala assim: o nosso pensamento, olha só a potência dessa frase, cria a vida que procuramos. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, todos os infortúnios que a gente passa, na maioria das vezes, nós é que procuramos. Porque depende do nosso pensamento para afastar dos infortúnios, de uma forma geral, né? Lógico que não é exclusivamente isso, mas nosso pensamento cria a vida que procuramos. Pensa bem isso que eu falei, são 70 mil pensamentos por dia. Se você tem 70 mil pensamentos de pessimismo, né? E a gente tem tudo para ter isso. Por que a gente tem tudo para ter isso? É só você ligar a televisão, né? Eu sempre falo isso aqui. É só você ligar a televisão. Televisão, o que chama atenção num jornal, por exemplo, é só notícia ruim. Pense o que nós fomos bombardeados. Eu não estou falando que está errado, não. Porque, de qualquer forma, tinha que divulgar essas coisas. Mas imagine essa época de pandemia, que nós ficamos 2 anos dentro de casa, ouvindo o dia inteirinho sobre morte. Que morreu fulano de tal, você não pode sair de casa, o vírus vai te pegar e pode morrer, falta de ar, e mostrar a gente passando mal, aqueles hospitais lotados. Quer dizer, eu não estou falando que está errado isso, não. Porque tinha que mostrar mesmo para a gente tomar cuidado e se precaver. Mas é massacrante isso na cabeça nossa, né? Então, para a gente sair disso aí, para a gente ter bom pensamento e criar uma vida diferente daquilo que está sendo oferecida, nós temos que fazer um esforço brutal. Porque o que está em volta de nós não é coisa boa. Então, a vida que a gente pensar
é a vida que a gente procura, né? Óbvio, né, que eu sempre falo isso, nós não vamos ser idiota, né? Não, eu tenho um pensamento bom, eu vou entrar com a camisa do Flamengo na torcida do Corinthians. Eu não posso fazer isso, né? A gente não pode ser ingênuo, né? Mas o que a gente pensa é a vida que a gente procura. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui um pensamento e a vida de nosso Pai. Então, como é que a gente muda o teor do nosso pensamento? E é isso que eu queria falar para vocês na parte final, que a gente tem o nosso pensamento, 70 mil pensamentos por dia, e o nosso pensamento vai criar a nossa vida. A vida vai ser direcionada para o teor do nosso pensamento. Eu não sei quem lembra disso aqui, que tinha uma época que tinha um livro muito famoso, O Segredo, vendeu o livro, vendeu assim, não sei quantos milhões de exemplares, tinha até CD falando do segredo. O que era o segredo? Alguém chegou a ler esse livro? Alguém teve curiosidade para ver? O segredo que ele fala no livro lá é a capacidade que você tem de controlar o seu pensamento, ou de fazer ele de uma forma tão importante na sua vontade que ele se torna uma realidade. É só isso. É ter o pensamento positivo, é o que o segredo falava. Você manter o pensamento. Eu falei que o pensamento influencia, né, a gente, porque é onda magnética que vai influenciar as pessoas. Influencia tudo que está em volta. E a influenciação, segundo a lei de Newton lá, quanto maior a distância, né, Oristeu, menor a influenciação, mas ela nunca deixa de ser zero. Né? Nunca é zero a influenciação de um corpo magnético em outro corpo magnético, mesmo que seja muita distância. Mas a vontade nossa amplia essa influenciação, segundo o Newton, ou segundo as informações espirituais que a gente tem, a vontade nossa influencia a nossa influenciação nos outros de forma infinita. É infinita. Então você imagina, se todos nós tivéssemos assim um tempo, né, vamos supor, 200 milhões de brasileiros, todos pensando no bem do Brasil ao mesmo tempo. É impossível o Brasil ter uma coisa ruim. É impossível, pela questão magnética, né? Eu sei que a chance de acontecer isso é praticamente zero. Mas a influenciação ela é grande dependendo da vontade, né? Então assim, ó, aí no final do capítulo aqui, ele termina, ó, o último capítulo, que é o amor de Cristo, ele vai falar sobre o amor. Então como é que o amor vai influenciar as pessoas, né? E se a gente conseguir, dos 70 mil pensamentos, ter a maioria deles ligado ao amor, é o que vai mudar. Olha o que ele fala aqui, ó. O último capítulo desse livro aqui, o 30, o tema é amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quando nas flores anônimas esquecidas no campo. Plasma divino com Deus que envolve tudo que é criado. O amor é hálito dele mesmo penetrando o universo. Então, quando a gente tem o pensamento ligado ao amor, a gente está se conectando com o Cristo, com Deus. E aí, o fluido universal fica único e melhor. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer mudar a nossa relação, se a gente quer diminuir a violência, né? Além de outras medidas mais imediatas, nós temos que pôr na cabeça que nós temos que mudar o teor do nosso pensamento no dia a dia. E é o tempo todo. E o espírita não é que ele muda o pensamento de um dia para o outro. Mas eu sempre falo isso. O espírita é aquele que entendeu a doutrina espírita, que segue a doutrina espírita, que quer seguir a doutrina espírita, né? O cristão, o espírita cristão verdadeiro, não é aquele que muda do dia para a noite, mas é aquele que tem um alarmezinho na cabeça. Na hora que você começa a ter um pensamento que está saindo do que é o amor do Cristo, né? Vamos dizer assim, você tem que ter um alarme. Falou, opa, está na hora de parar esse pensamento e passar para outro, né? Porque a gente vai mudar a influenciação nossa, quando a gente mudar o teor do nosso pensamento, de mudar o curso da nossa vida, o curso da nossa sociedade, de forma geral. Não tem outra forma, né? Porque o poder do pensamento é muito grande, porque é o que a gente mais faz por dia é pensar. Não é agir, é pensar, né?
Quando a gente pensar e agir da mesma forma, como eu falei, nós vamos ser pessoas verdadeiras e pessoas do bem, né? E aí, fala assim, mas, ô Reinaldo, como é que eu sei se o que eu estou pensando é coisa boa? Aí é que vem a coisa nossa, que é o nosso esforço diário do estudo, né? Nós temos que estudar o Evangelho, nós temos que estudar o Livro dos Espíritos, nós temos que estudar as obras clássicas e todas as orientações do Cristo. A gente tem que seguir a orientação do Cristo. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, eu já falei isso algumas vezes, mas vale para o pensamento. Então, vamos supor, eu tive um pensamento, estou tendo um pensamento lá, falar assim, aí a gente tem que fazer uma análise, às vezes a gente tem que ter esse alarme, né? A gente tem que criar essa condição mental nossa de ter um alarme. E aí fala assim, esse pensamento está de acordo com Cristo ou não? Então é muito fácil. Como é que eu sei se está? Muito fácil assim, entre aspas, mas é uma maneira. Como é que eu sei se ele está de acordo com Cristo? É muito, pelo menos é uma imagem mental que eu faço. Eu fiz aquele pensamento, falei, o pensamento, eu tenho uma certa animosidade com alguém e eu estou pensando assim, não é que eu quero um mal, eu quero só que ela aprenda, né? Que a gente sempre usa desculpa, né? Então, na verdade, você está querendo uma vingancinha, mas você fala assim, não é vingança, eu quero que ela aprenda e ela precisa sofrer um pouco, né? A gente sempre pensa assim, a gente vai amenizando o nosso pensamento ruim. Mas aí a gente pensa assim, então tá bom, vamos supor que eu tive esse pensamento e o que eu pensei vai acontecer. Aí Jesus vai estar do lado e ele vai falar assim, tá certo ou tá errado. Se você puser sempre a figura dele do lado, para ele avaliar o que você está pensando e o que você está querendo com aquela pessoa, dificilmente você erra. Porque se a hora que você põe a figura dele, ele falou, opa, você desculpa, já vou mudar o pensamento, porque você já sabe que está errado. Todos nós aqui temos condição de entender, ter esse discernimento do bom ou do mal, se a gente colocar sempre a figura de Jesus do lado, falar assim, o que você achou, mestre, que eu pensei aí? Você já sabe a resposta dele, né? Você põe, mas você já vai saber a resposta dele, né? Então, assim, eu acho que esse tema de pensamento é uma coisa que a gente tem que estudar muito, entender muito isso, mas é uma coisa fundamental. A mudança da nossa vida e do nosso planeta, do nosso orbe terrestre aqui, vai se dar na hora que a gente conseguir controlar o teor do nosso pensamento, porque isso é a base da nossa individualidade e a base do fluido cósmico universal, que é isso que nós precisamos mudar, né? Então, é coisa muito importante para a gente parar para pensar hoje, né? E daqui para frente, que o que a gente pensa é o que a gente é e o que a gente vai tornar as pessoas que estão em volta da gente. Então, o controle do pensamento, não é bem o controle, mas a qualidade do nosso pensamento tem que ser cada vez melhor, sempre baseada nas obras do Cristo, do amor do Cristo, na obra de Cristo e nas obras evangélicas básicas que a gente sabe que tem. Então, essa aula de hoje, essa palestra de hoje, é o pensamento, o que é? Estudo, oração e vigiar. Se a gente fizer isso aí, nós estamos no caminho certo de mudar a nossa sociedade, sem esperar ninguém, né? Não existe político salvador, não existe jogador de futebol salvador, tenista salvador. O salvador de nós mesmos é nós, e o nosso poder está aqui dentro, aqui dentro. E todos nós temos esse baita poder dentro da gente. Você sabe que se a gente conseguisse, isso aí eu estou falando que é estudo científico, não estou inventando moda, não. É estudo científico de ver essa capacidade energética que o cérebro tem, né? Essas conexões de neurônios que tem lá, é medido no campo elétrico e cada dessas conexões de neurônios tem uma energia X que ela produz. Se a gente conseguisse juntar toda a energia num feixe só, vamos supor, eu tenho uma capacidade de concentração muito boa e eu consigo energizar toda a minha capacidade cerebral, dos neurônios todos conectados, num feixe de energia só. Eu ia conseguir, com força do pensamento, mudar o curso do rio Berabinha. Eu conseguia fazer, por exemplo, não quero mais que ele passe no praia, eu ia fazer uma volta e ele ia passar por fora do praia. Entendeu? É perfeitamente possível, não precisa usar nem 100%. 70% do cérebro eu ia conseguir movimentar, e foi isso aí que Jesus provou, né? Só que para você conseguir juntar toda essa energia num fluxo bom, você tem que estar em conexão com Deus, com o fluido cósmico universal, para essa potencializada ser direcionada de acordo com o interesse de Deus, né? Porque senão a gente não consegue, né? Mas o que eu quero dizer, a potencialidade está dentro de nós. Se a gente se concentrar, estudar e estar em conexão com Deus, a gente é capaz de tudo. De tudo. Não tem limite, né?
Por isso que tem que ser pro lado do bem, né? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, seu Ribeiro. Ainda para umas 3 horas. É. Mas eu quero te fazer primeiro uma pergunta, baseada na tua experiência pessoal. Porque quando a pessoa está doente, né, pensamento negativo, etc., acaba Sim. Claro. Mas tem uma coisa que chama dor. Uhum. A dor física. Está doendo o joelho, está doendo a coluna, etc. É. E é muito difícil, né, que a pessoa fica pensando, ficar com a dor, dela produzir pensamentos mais otimistas, né? Incomoda, humano. Como você acha que trabalha assim? Isso aí é um desafio, né, Ribeiro? Isso aí é a coisa mais difícil que tem. Tudo que eu estou falando é exatamente isso aí, né? Falar é muito fácil. Né? Mas na hora que você está com uma dor, igual você falou, você está com uma dor física, você sabe que você tem uma doença grave, você sabe que... Mas aí é o que eu estou te falando, é a questão da pessoa ter... O que a gente percebe? Eu vou te falar uma coisa assim que é experiência pessoal. A gente percebe. O ateu sofre muito mais do que o cara que não é ateu. Por mais que o ateu, porque o ateu ele tem uma grande vantagem sobre o religioso, em algumas formas de doença, porque o ateu ele é muito racional, né? E a racionalidade, às vezes, para algumas doenças, ela é boa, né? Então o cara fala assim, ó, eu estou com câncer, mas eu vou fazer radioterapia, tem isso aqui, chance tanto, pronto, ele se conforma com aquilo. Mas na hora da dor, o ateu ele sofre mais. Porque na hora que você está com dor, quem tem religião passa pela doença melhor. Isso é trabalho que está mostrando. Foi feito um trabalho na universidade inglesa com um americano, eu esqueci os nomes, mas era assim, as pessoas que tinham religião e as pessoas que não tinham religião. Quem consultava mais médico e quem ia mais, gastava mais dinheiro com remédio. Quem tinha religião gastava muito menos com médico e tinha muito menos consulta que quem não tinha religião. Então, assim, é uma questão de estudo, de preparo, mas a dor, ela iguala todo mundo, né? A dor iguala todo mundo. E na hora que você está com dor, você tem pensamento positivo, é difícil, mas vai depender muito da tua fé e da tua capacidade religiosa, né? Da preparação antes. Exatamente. Exatamente. Mas você vê isso aí, Ribeiro, muito comum. A pessoa está muito bem, aí começa a ter uma dor infernal, ela modifica mesmo. Ela parte para agressão, né? Agressão verbal com você é complicado, porque dor é um negócio que... Dor é duro, né? Dor é um negócio que incomoda muito. Não só dor, mas outros tipos de sofrimento, né? Qualquer tipo de sofrimento. Mas é desafio. A gente, quando você tem a formação espiritual boa, você é testado nessa hora. Mas quando você tem a formação espiritual boa, você sabe que aquilo você está passando e que é um aprendizado. Mas não é todo mundo que tem essa grandeza, vamos dizer assim, né? E a dor é uma coisa que sempre vai incomodar, né? Mas é muito difícil. O papel nosso, como médico, muitas vezes, é tirar a dor, né? É tentar... Tem uma frase lá do Jatene que ele fala assim, médico curar quando possível, curar quando possível, confortar... esqueci a frase. Curar quando possível... E eu sei que fala assim, confortar sempre. Tem uma outra frase no meio que eu esqueci. Mas sim, confortar sempre. Sempre você tem que confortar, né? Eu acho assim, na medicina principalmente, e eu penso sempre o seguinte, você nunca pode tirar a esperança de ninguém. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Eu tenho uma chance de ser preso, eu acho, a única. Se vier um paciente meu lá que está lá ligado no aparelho, e vem, porque a família às vezes pede isso, o juiz dá a ordem para desligar o aparelho. Você desliga. Eu falei, eu não desligo. Não desligo. O juiz vai te prender, então pode me prender. Se ele quiser vir aqui ele desligar, eu desligo. Eu não desligo. Por que eu não desligo? Porque eu penso sempre nisso aí. Vamos supor que aquela pessoa que está lá morrendo, ela tem um merecimento, né? Não sei. Estou pensando assim, a gente não sabe a vida de ninguém, né? Principalmente as vidas passadas, não sei. Aí vamos supor que Jesus apareça lá para essa pessoa. Ele não pode curar ela? Mesmo estando numa fase terminal? Pode. Então eu não desligo a parede de ninguém, né? Mas é uma coisa assim, é complicado, mas eu acho que o papel do médico é confortar sempre
e tentar tirar o máximo de dor, embora você tenha que entender também a tua limitação, né? Entender a tua limitação. Hoje mesmo eu vi uma paciente que eu tenho uma menina com epilepsia muito grave e já tem as pessoas que estão querendo se aproveitar dela, né? Então tem um cara lá querendo que ela tem que fazer um estudo genético dela e está querendo cobrar uma fortuna que não vai mudar nada. O outro está oferecendo um tratamento que e também cobrar uma fortuna, mas assim, é complicado, né? Mas confortar sempre, sabe? Esse é o papel não só do médico, mas de todo mundo, né? Acho que a gente não pode, numa família, você está alguém morrendo lá, você vai falar para ela que ela vai morrer. Eu não sei quando ela vai morrer, né? Uma das razões de te colocar na questão é porque nós vamos passar pela dor, todos nós temos que morrer. E às vezes, não temos nos sentir também tão culpados, às vezes você fica irritado pela dor e o lógico. Né, falou não. da questão do pensamento. Tem hora que você não vai, né? Não, lógico. O que a gente pretende é adquirir musculatura, vamos chamar essa palavra, para a hora que a dor chegar, você ficar mais fortalecido. Não, sem dúvida. Não é para se sentir culpado, né? O Ribeiro Sem até piora. Porque se você começa a sentir culpa, você vai só piorar o teu negócio. Eu já tive dor, que eu tive uma vez uma hernia de disco correndo uma prova aí de maratona. Rapaz do céu, vou te falar, se alguém chegasse perto de mim, era só pancada, porque você não aguenta. Você não aguenta a dor, né? É uma dor que você vem e fala, como é que você tá? Como é que eu já falava assim, como é que eu tô o quê, né? Porque você fica louco, porque a dor não passa. Uma coisa... Outra coisa, de contribuição, que você falou disso aí, só queria contextualizar, porque eu fiz a palestra sexta e uma hora nesse contexto. No livro Ação e Reação, do André Luiz, ele conta os cursos que os obsessores fazem, isso quando o obsessor faz um curso, ele se torna um obsessor técnico. Ele vai estudar o paciente, ele percebe que ele tem esses 70 mil pensamentos ruins. Isso é natural. Mas que todo ser humano ele tem um núcleo de pensamentos fundamentais que define o que ele é. Exatamente. É muito comum, é normal você ter todo esse pensamento, mas você tem um núcleo fundamental. E é aí que ele é isso aí. E a nossa luta é para que esse núcleo, como você falou, através do estudo, do trabalho... Fique bom. Mas é isso mesmo. Que tipo de material você consome, você fazer esse núcleo se tornar cada vez mais brilhante. Porque daí fica mais difícil a obsessão. É isso aí. E isso aí que é o difícil, né? Porque muitas pessoas, igual eu falei, elas dissimulam, né, o que elas pensam. E é normal, até por uma proteção, né, dentro da sociedade e tal, mas se a gente for o mais verdadeiro possível, ótimo. Tá. Vamos à oração? Vamos. Oi. Fala. Só um ponto, uma palavra. A dor da morte. Quando você perdeu uma pessoa e naquela situação lá da hora da morte, você recebe, como você disse, tem médico que não deveria ter sido médico, porque a pessoa hoje, agora, com 2 anos, a única frase que eu me lembro e que está fincada aqui dentro, assim, é a coisa assim, o médico aqui sou eu. Eu que sempre deveria ter feito, porque no desespero você fala, por que você não usou um desfibrilador, por que não usou alguma coisa? Porque o médico aqui sou eu, você tem que aprender a lidar com a morte. Quer dizer, foi é complicado. Um balde, nem foi de água fria, foi gelo puro, né? Isso a gente vive porque nós estamos exatamente no mundo de prova e expiação. Vai ter gente de todo tipo, né? Normal. A gente tem que saber administrar, né? Vamos lá. Vamos orar. Mais uma vez, agradecer a Jesus, a espiritualidade, por ter nos reunido. E sabedores da nossa caminhada longa, mas estamos no caminho certo, procurando sempre melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossas atitudes perante os nossos semelhantes, que é disso que nós vamos ser cobrados quando partimos dessa para o nosso retorno na parte espiritual. A relação que mantemos com os outros. Isso é que determina o grau de sucesso da nossa encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da parte de todo mal, pois só teu reino, o poder e agora para todo sempre. Assim seja conosco, Jesus, e sempre. Bom. Tirar umas parafernália aqui, Maurício. Beleza, Renan. Bom. Depois eu vou te dar uma mensagem para você. É boa. Tem muita coisa para falar, sabe? Eu quis fazer um resumo, é muita coisa.